Fala pessoal, aqui quem fala é a galera do Artista Legal. Meu nome é Alex Salles, aqui ao meu lado está o Rodrigo Kuster Oi, e, gente, beleza? e a gente queria agradecer aí ao pessoal do Conecta Mais pelo convite para a gente falar um pouquinho aí sobre direitos autorais, direitos conexos, né? Como é que isso aí influencia na vida do artista. É, Agradecer aí ao Thiago e ao Daniel, tá? E a gente tem mais uma pessoa que compõe aí o time do Artista Legal, porque nós somos aí um time de produtores, de músicos, artistas, advogados, enfim, junta essa turma toda aí para produzir conteúdo para todo tipo de agente de entretenimento. Vai desde o audiovisual até a agência de publicidade, né? Passando, obviamente, pela música e por tudo aí que a gente pode entender como um entretenimento no Brasil, tá? E vou deixar o Kuster falar aqui um pouquinho também, para depois a gente falar mais de como nasceu esse projeto do Artista Legal e a gente entrar realmente no assunto que são aí os direitos conexos, né? E suas peculiaridades aí em relação ao intérprete, né? É isso aí, gente. Obrigado aí pelo convite aí, Daniel, Thiago. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre um assunto que é muito polêmico e muito, às vezes, mal entendido, até por uma questão histórica de mudanças de leis, de copiar institutos legais ou nomenclaturas de alguns países, onde elas eventualmente possam ter tido, vamos dizer assim, ou possam até ter, eventualmente hoje em dia, um significado diferente do nosso. E historicamente também a gente teve algumas questões aí ligadas enfim, a profissão, ao músico profissional, ao músico contratado. E a gente vai falar, né, sobre essa figura aí do intérprete, do artista, né, que está definido aí na nossa Lei de Direitos Autorais. Mas acho que é importante, antes a gente dar um panorama, antes de entrar realmente no assunto. Então, Alex, de repente já pode falar aí um pouquinho sobre essa questão, né, de diferenciação entre o direito de autor e o direito conexo. Vamos aí em frente para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é direito do autor, o que é direito conexo, quem que é o intérprete, quem que é o músico executante. Então vamos lá. O direito do autor, vamos começar por ele, né? Sempre que a gente compõe uma obra litero-musical, né, como está previsto lá na lei, nasce o direito de autor, né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas às vezes não é. A gente tem que tomar cuidado com certas nomenclaturas e deixar tudo bem definido. Então, o que acontece? O direito de autor, ele nasce, né, a partir da concepção daquela obra, tá? Que aí nasce o direito autoral. O que é o direito autoral? É o direito do compositor, o direito do autor sobre aquela obra que ele compôs. Sempre que eu componho uma música junto com o Rodrigo, por exemplo, tá? Nós somos denominados autores, tá? Ou eu autor e ele coautor, né? Os compositores dessa obra, tá? A gente ainda não está falando de gravação, que é onde vai entrar a questão dos direitos conexos, tá? Então, passando aí rapidamente pela questão do direito do autor, vamos aos direitos conexos, tá? O que é um fonograma? O fonograma nada mais é do que a representação material, tá, da obra litero-musical. Ou seja, quando a gente grava, né, aquela obra que foi composta, aí nasce o fonograma, tá? E o fonograma ele é composto, né, vamos dizer assim, por diversas figuras, tá? Que vão ter aí os direitos conexos, né? Aí vai nascer, né, a questão dos direitos conexos a partir da concepção desse fonograma. Então, primeiro a gente tem a obra letra musical, ou obra musical, como preferir denominar, e aí a partir da gravação, né, dessa obra musical surge o quê? O fonograma. E a partir desse fonograma surgem os direitos conexos ou os direitos vizinhos
né, Rodrigo? Como é muito chamado lá fora, o neighbor rights, não é isso? Exatamente, os direitos vizinhos. Os franceses também chamam de direitos vizinhos. E aí, o que acontece? Quando a gente tem aí a questão dos direitos conexos que são ligados ao fonograma, a gente tem algumas figuras, tá, que surgem a partir dessa gravação. E aí a gente tem o produtor fonográfico, tá? A gente tem o intérprete, a gente tem o arranjador, a gente tem o músico executante, tá? E existe uma separação, né, Rodrigo? Uma divisão aí de percentuais em relação ao fonograma, né, bem curiosa, né? A gente tem aí o produtor fonográfico que fica com 41,7% do fonograma. A gente tem o intérprete que fica com 41,7% também. E aí sobra o quê, Rodrigo? Sobra aí os 16 pontos alguma coisa para repartir. 6,6. Para repartir para todo mundo. Não é isso? É isso aí. E é legal, assim, esse ponto aí que você tocou, que eu acho que é justamente a grande questão, né? Porque, e aí entrando aí já no nosso assunto principal, essa confusão que existe no mercado, e isso é generalizado, é a confusão que existe entre essa figura do intérprete e do músico acompanhante, músico executante, né? Assim, legalmente, na nossa lei, eu vou ler aqui para todo mundo saber, vou botar aqui também depois por cima, eu vou botar o texto mesmo da lei para o pessoal acompanhar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre também de onde é que veio essa inspiração, de onde é que são as referências que a gente trouxe para esse tipo de texto, mas eu vou ler aqui, vocês já vão ver que existe um problema de interpretação, de redação desse artigo, tá? Então, logo a nossa lei de direitos autorais é a Lei 9.610, de 1998. Uma lei bem recente, né, Rodrigo? Para a gente ter uma, né, você vê... 23 aninhos. 23 anos, né? Uma lei muito nova e que ainda precisa, né, ser muito... não vou dizer assim, totalmente reformulada, mas precisa ser muito aprimorada para atender aos anseios aí do que a gente tem hoje, em termos de modernidade, de streaming, né? Não, com certeza. Eu lembro até que os advogados aí, nossos, vamos dizer assim, nossos padrinhos, entre aspas, que estavam nessa época né, justamente da discussão da mudança da lei antiga, 73 para a lei de 98, eles disseram que em 98 a lei já nasceu velha. Muita gente dizia isso, né? E continuam dizendo, e ela realmente, nesse sentido, ela é velha em vários aspectos. Mas eu vou ler aqui, então, rapidinho, o artigo 5º, né, inciso 13, da nossa Lei de Direitos Autorais, onde ela define algumas figuras, vamos dizer assim, alguns conceitos. Ela define obra, ela define fonograma, ela define o que é um produtor, né? E ela define no 13 os artistas, intérpretes ou executantes. Diz assim, que são todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões de folclore. Então, aqui a gente já tem, né, vamos dizer assim, o sujeito são todos os atores, né, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que, e aí vem o verbo, os verbos, representem o papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos, né, sobre a questão da definição desses artistas, intérpretes e executantes. Entre esses 6 verbos, eu tenho interpretar ou executar, mas eu também tenho declamar, recitar, cantar, representar um papel. Quase tudo, né?
Então, exatamente. Então, dessa noção aí né, dessa eventual, vamos dizer assim, diferença, né, que a lei diz, artistas, intérpretes ou executantes, né? Então, criou-se, né, dentro da... Isso aí já vem de outras línguas também. Então, se criou aí uma confusão. Qual é a diferença entre o artista intérprete e o artista executante? A gente precisa... E aí pega a questão ali do fonograma, né? Você imagina, né? O percentual que tem ali para intérprete, que é enorme, e o músico executante, né? Ali os arranjadores, tem um percentual bem menor, né? E aí muita gente, às vezes, não sabe como que vai enquadrar naquela divisão fonográfica ali, quem que está interpretando e quem que está acompanhando, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí o mercado, a gente vê que o mercado, ao longo dos anos, foi criando alguns jargões aí, algumas palavras que são utilizadas, né? Ou seja, a gente normalmente diz que o artista é aquele que está na capa do seu álbum, né? Por exemplo, né? E quem são... Esse artista é o quê? O intérprete ou o artista executante. Então, o que eu acho que é legal a gente falar aqui, talvez esclarecer a galera, é justamente esse problema aí que acabou dando nessa divisão que você fala aí da parte de execução pública, né? E também do jeito que os contratos são feitos com os próprios artistas, com as gravadoras e com os músicos, né? Então, o mercado criou alguns jargões para definir essa figura aí do artista, né? Que é aquele cara que está... Né? O artista é o que está ali na capa do álbum. E para essa outra figura que foi criada, que a lei não diz, ela não fala isso, eu acabei de ler o texto legal sobre o músico acompanhante. Então, essa questão, essa distinção de artista intérprete e artista executante, ela não existe na lei. Ela foi uma criação de, vamos dizer assim, algumas entidades aí, não só o mercado, mas também alguma questão histórica que eu acho legal a gente falar, porque existe a nossa lei, ela também tem a influência da legislação internacional. A gente tem convenções internacionais que o Brasil é signatário e que a gente precisa respeitar. Então, do mesmo tempo que a gente tem a Convenção de Berna, que trata dos direitos de autor, ou seja, como o Alex falou, dos compositores, somente deles, existe a Convenção de Roma, que trata dos direitos, vamos dizer assim, dos direitos conexos, dos direitos vizinhos aos de autor, ou seja, direitos que vêm a partir dessa interpretação da composição, da gravação dessas interpretações e da radiodifusão, né, dessas gravações. Então, existe toda uma gama aí de pessoas envolvidas, mas, novamente, a lei não distingue quem é músico, quem é artista, intérprete ou quem é músico. Ela não fala disso. Tanto é que ela não fala só de música, ela fala que declamem, que cantem, que exatamente. Quaisquer obras artísticas. Exatamente. Né? Então, se a gente fosse falar num teatro, né, quem é o artista intérprete? Por exemplo, são os músicos que estão ali, né, fazendo a trilha sonora, ou é o cara que está em cima do palco? Eles são artistas intérpretes ou executantes, no ponto de vista legal. Então, e essa questão que você falou, Alex, é bem interessante, que tudo isso que veio e que deu nesses percentuais aí de execução pública no Brasil, ele veio também a partir de algumas construções legais. A gente tem que lembrar que, né, existia a lei, ali foi nos anos 60, foi feita a lei da Ordem dos Músicos, né? Então, essa lei da OMB, ela veio meio que para proteger, vamos dizer assim, para formalizar eventuais relações entre os músicos contratados de casas de shows e de orquestras. Essa lei que instituiu a Ordem dos Músicos e traz várias regulamentações sobre a profissão de músico,
ela veio proteger e formalizar uma relação que muitas vezes não era formalizada, que era a relação trabalhista entre os músicos, né, e as casas de shows, ou as suas orquestras, né? Tinha a orquestra do maestro tal, a orquestra do maestro fulano, e essas orquestras empregavam esses músicos. E aí veio um pouco dessa distinção entre o músico que acompanha aquela orquestra, né? E as sociedades de gestão coletiva, as associações de gestão coletiva de direitos autorais, elas começaram a perceber que, como eles tinham determinados salários e coisas assim, não era necessário, vamos dizer assim, um extra. Talvez eles já tivessem talvez eles já estivessem sendo remunerados adequadamente, porque a gente tinha uma lei nova para tratar disso, né? E aí houve justamente aquela questão, né, da nomenclatura do mercado do artista, que é aquele que eu falei que, né, está na capa do álbum. Que aparece na capa do álbum, né? Exatamente. Aí se começou a criar uma doutrina aí que o artista intérprete é o cara que está na capa e o artista executante é o músico, né? E que nem sempre é verdade, né? Nem sempre é verdade. E existem vários doutrinadores, o professor José de Oliveira Ascensão, no livro dele sobre direito autoral, ele fala dessas distinções e ele diz, né, categoricamente, ele traz oposições, ele vê a visão dos opositores dele, mas ele diz categoricamente que essas duas expressões elas são sinônimas. Uhum. Mas as pessoas podem, né, perguntar aí, poxa, mas é a visão de uma pessoa só, né? Quem mais, né, poderia tirar essas dúvidas para a gente? Aí a gente fica se perguntando, né, de onde é que surgiu essa, talvez, uma questão hierárquica. Se lembrar ali nos anos também 70 para 80, começaram a surgir as tabelas do Sindicato dos Músicos para pagamento, sim, sim. Né, que até hoje as pessoas acham que vale, né, mas alguma coisa, né? Não tem eu era bem novinho nessa época, né, Rodrigo? Mas eu sei que existia. Pois não, hoje em dia, inclusive, essas tabelas existem, só que como não é mais obrigatória a sindicalização, nem por parte dos patrões, nem pelos empregados, pelos funcionários, então ninguém é obrigado a seguir essas tabelas. E hoje não tem nem mais a obrigatoriedade de você ser filiado à Ordem dos Músicos para você fazer um concerto, né, um show, né, numa casa de shows. Que eu lembro que antigamente, né, aí vamos pegar aí um pouquinho a época que a gente tinha banda, que a gente, né, já estava ali no front, a gente tinha que ter pelo menos um integrante da banda, ele tinha que ser filiado à Ordem dos Músicos, né? E aí, olha que interessante, né? Aí você tinha a banda ali, e aí só o guitarrista, por exemplo, era afiliado à Ordem dos Músicos, e o restante da banda entrava como convidado dele, né? Você vê que absurdo. Né? Exatamente. E aí, essa questão, né, exatamente isso, com a Constituição de 88, né, que vedava qualquer tipo de licença, né, ou autorização prévia para exercício da expressão artística lá, né, e o STF em 2011, né, o plenário do STF disse que essa lei não foi recepcionada pela Constituição de 88, que fere essa liberdade de expressão artística. Há exemplo também da lei de imprensa, também, que era uma lei antiga, em que diversas ocasiões o STF, né, ali diz categoricamente que ela não foi recepcionada pela Constituição, inclusive os tribunais, né, em segunda instância já colocam dessa forma. Então... Exatamente. Então, o curioso dentro dessa história toda é que as associações de gestão coletiva começaram realmente a fazer essas distinções. E não só na questão autoral / conexo, né, que é o caso, por exemplo, o ECAD é quando você faz um show ao vivo mesmo, uma apresentação ao vivo, você vai lá, você e sua banda toca a música de alguém, ele só
paga, ele arrecada os direitos, né, daquele show, mas ele só distribui para a parte autoral, porque as associações, que são vamos dizer assim, as entidades que votam, que fazem os estatutos, esse regulamento, elas acharam que não, o intérprete já está recebendo o seu cachê, né? Os artistas ali, músicos, já estão recebendo seus cachês. Então, o compositor é que tem que receber, e não é mais uma coisa atual isso. Você vê que hoje em dia, muitas vezes, a pessoa toca e não está recebendo praticamente nada, por causa de cachês baixos. Aí vem aquela questão de live também, que não vem muito ao caso aqui, mas, né, são visões que talvez estejam um pouco distorcidas da realidade de hoje. Então, essas próprias associações criaram essas regrinhas para distribuição, né, nos direitos fonográficos, inclusive, né, 2/3 nessa questão dos direitos fonográficos, 2/3 para os autores, Isso. 1/3 que é dividido nessa pizza aí que você falou, né, entre intérprete, músico acompanhante e produtor fonográfico. Produtor fonográfico, ok, está escrito na lei o que é. Sim. Mas distinção entre artista, intérprete, intérprete e músico acompanhante não existe. Exatamente. Né? Foi uma criação deles. E quando a gente faz ali, por exemplo, o cadastro de um fonograma, né, nesses sistemas mais modernos aí, de uma dessas associações, já tem ali o campo separadinho, né, para o intérprete, para o produtor fonográfico, e aí quando você coloca ali os músicos, acompanhantes, né, ou executantes, aí é engraçado que aí quando você clica lá para você calcular automaticamente o percentual de cada um, cara, aí fica o negócio assim, 0,98 né, daquele fonograma, 1, alguma coisa. Então, assim, é um negócio totalmente discrepante, né? Às vezes você tem ali um intérprete que está, vamos dizer assim, nadando de braçada com 41,7 e o cara que está fazendo também a coisa acontecer está lá com 0,9, alguma coisa assim. E tem uma questão também engraçada que as pessoas acham que, por exemplo, vamos lá, um cara mais, posso dizer talvez mais moderno aí, Kenny G. Kenny G é um saxofonista. Eu coloco ele como músico ou como intérprete. Mas ele não canta. As pessoas acham que intérprete é quem canta. Exatamente. Não. Um disco do Kennedy, quem é o intérprete nesse caso, né, para esse efeito do SRC, é o Kennedy. Porque é ele que aparece na capa, né? Ele é o artista. Exatamente. Então, essa questão, as pessoas discutem muito. Então, se você por exemplo, se é uma banda, vamos dizer um trio, um cantor que toca baixo, um guitarrista e um baterista. O Nirvana. Aí a pessoa vai lá, Nirvana, The Police. Põe como intérprete os três, que é o correto, mas aí põe o guitarrista como músico acompanhante, o baixista e o baterista como músico acompanhante, quando não existe isso, né? Você está interpretando o seu instrumento. Exatamente, né? Você é o cara da banda, você é o artista principal. Então, o sinônimo do intérprete nessa questão é o artista principal. Agora, eu queria ler, acho que a gente já está chegando aí também perto de fechar, eu queria ler aqui para a gente tirar justamente essa dúvida, né, que pode ter ali, que o professor Ascensão ele fala, sobre essa questão da existência, da diferença do artista intérprete ou executante, ou não existir essa diferença. É importante, eu vou ler aqui exatamente o texto da Convenção de Roma, né, o artigo 3º da Convenção de Roma, para exatamente, eu vou ler em português, depois eu vou ler em inglês, para o pessoal ver exatamente de onde surgiu essa questão e, na verdade, para dizer que essa questão não existe, tá? Ou seja, que os termos são sinônimos, absolutamente sinônimos. Artigo 3º da Convenção de Roma. Para os fins da presente convenção, entende-se por artistas, intérpretes ou executantes os atores, cantores, músicos, dançarinos e outras pessoas que representem, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem por qualquer forma obras literárias ou artísticas,
Ou seja, a redação é praticamente idêntica à que tem na nossa lei. A gente só depois tem ali a questão das expressões folclóricas, né? Não vou entrar nesse caso aí, porque aí é outro tema, outro painel. Outro painel longo. Mas vou ler agora em inglês, tá? Não vou ler tudo em inglês, mas eu vou ler a parte principal, né? Que é a tradução a parte escrita em inglês, exatamente dessa parte. Para os fins da presente convenção, entende-se por aí tal. Então, vamos lá. Lá em inglês for the purposes of this convention, para os propósitos dessa convenção, performers means actors, singers, musicians, dancers, and others persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. Ou seja, para os propósitos dessa convenção, a palavra performer significa performance, né? No nosso dicionário aqui não existe a palavra performar, o verbo performar, mas existe a palavra performance. E existe também o artista performático, né? Então, o que acontece? O artista performático é esse performer. Então, não existe... Se em inglês não existe essa distinção, por que isso existe em outra língua? Exato. Não é que o inglês não tenha essa capacidade de distinguir uma coisa e outra. É porque as coisas são a mesma coisa. Entendeu? Exatamente. Então não existe distinção entre artista e intérprete ou executante. Né? Se você for ver a versão em espanhol, em francês, elas vão dizer também artistas, intérpretes ou executantes. Mas a versão em inglês, ela só fala sobre performance. Entendeu? Então, tanto o Miles Davis, que toca o seu trompete, quanto a Marisa Monte, que canta na sua música, né, canta lá, ou o Paul Jackson Jr., que tocou guitarra em Thriller, do Michael Jackson, todos eles são performers. Exatamente. Então, por que essa distinção? Né? Então, essa distinção legalmente ela não existe. Essa invenção vamos dizer assim, essa denominação de intérpretes e músico acompanhante para fins do ISRC do Brasil é uma coisa que nós inventamos aqui por algum tipo de propósito, mas que não tem uma definição legal. Então, é bom o pessoal sempre ficar ligado, né, o músico instrumentista ou o músico cantor, que eles são artistas, né? Eles são, para fins dos direitos conexos, eles estão ali na categoria de intérprete. Os dois, né? Essas duas funções. Agora, se tem uma pessoa que é o artista principal, como o mercado diz, e outros que estão tocando na gravação ou tocando num show, isso não tem distinção legal. Só tem uma distinção para efeitos dessa questão de execução pública. Essa distribuição, né? Não sei se ficou claro isso aí. Eu acho que você só esqueceu de uma pessoa também, Ed Van Halen, né, fazendo solo de Beat It, Michael Jackson. Né? Exatamente. Então não existe essa distinção. Para os efeitos legais, né, a gente tem autor, né? Dentro do direito de autor, a gente tem a figura do autor. E dentro dos direitos conexos, a gente tem a figura do produtor fonográfico, né? Gravadora, selo, o próprio artista que pague a sua gravação, e os intérpretes em sentido amplo. Ponto. Interessante só, né, você colocar aí nessa questão do produtor fonográfico, que muitas pessoas às vezes não sabem o que é, né? O produtor. Apesar de não ser afeito aqui ao nosso tema de hoje, mas só para esclarecer, o produtor fonográfico é o dono do fonograma, é quem está bancando ali o fonograma, tá? E aí por isso que o Rodrigo falou, o selo ou a gravadora, né, que pode constar ali como produtor fonográfico, é geralmente quem banca aquela gravação ali, tá? Até por isso que tem um percentual maior, né? Até justificável, né, ter ali um percentual maior daquele produto final, que é a gravação, do que os outros. Com certeza, né? E a gente sabe que os padrões de mercado, normalmente as gravadoras pagam tudo, o artista fica com um percentual menor, né? E o artista, eu digo, essa pessoa que aparece no álbum, e os outros artistas, músicos que são contratados
para fazer a gravação, eles recebem normalmente um cachê, eles não têm um percentual sobre as vendas. Ao mesmo tempo que o artista principal, né, esse que está na capa do álbum, também não recebe nenhum pagamento antecipado. Ele vai ser remunerado pelo sucesso de vendas, sucesso comercial das músicas dele. Exatamente, exatamente. Bom, acho que era isso, né, Rodrigo, que a gente tinha para colocar hoje aí. A gente falou um pouquinho do direito autoral, né, entramos aí na seara do direito conexo e depois a gente já foi para a questão aí do intérprete, né, para ficar bem claro, né, eu acho que não tem mais dúvida que é intérprete ali dentro do fonograma, né, não é só a pessoa que canta, né, tem toda essa gama aí de agentes, né, que eu costumo dizer que são agentes, que são considerados intérpretes dentro de uma gravação, né, de um fonograma, enfim. Exatamente. Então, eu acho que por hoje é isso. A gente tentou explicar aí, né, concluindo, essa questão da existência ou não de uma diferenciação legal entre a terminologia de artista intérprete ou executante, né? Chegamos à conclusão que ela não existe, né? Simplesmente por ler em outras línguas a Convenção de Roma, e que essa distinção entre que as sociedades de gestão coletiva, o ECAD, faz entre intérprete e músico acompanhante é uma terminologia específica da execução pública só para os fins de distribuição. Não existe hierarquia, não existe diferença legal entre uma figura e a outra. Tá? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez ao Conecta Mais. Alex, contigo aí para fechar. A gente se despede aí, né, desse nosso painel aí que a gente elaborou aí para o pessoal que está vendo aí o Conecta Mais. E mais uma vez aí agradecer ao Daniel, ao Thiago, tá, pela oportunidade de trazer aí, de nos trazer, né, aí o artista legal para compor esse painel. Enfim, Rodrigo, por mim aqui a gente fechou e até a próxima. Fechou. Né? É isso aí. Então, abraço a todo mundo aí. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço.